Segundo o próprio governo de São Paulo, o desempenho dos alunos da rede melhorou em língua portuguesa, e isso é o que indicam os resultados do SARESP divulgados em fevereiro pela Secretaria da Educação. Para falar sobre esse tema, eu converso com Thelma Weiss, que é especialista em leitura e escrita e supervisora pedagógica do programa Ler e Escrever. Olá, professora, Olá. Tudo bem? Tudo bom. Professora, você é responsável por formular as provas do SARESP do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse processo, como essas provas são formuladas, o que elas contêm. Então, elas são diferentes das outras provas do SARESP, porque as provas de segundo e terceiro ano trabalham com conteúdos que o professor pode verificar na sala de aula. Então, por exemplo, a gente faz avaliações de como os alunos leem textos, se eles conseguem ler com autonomia, conseguem inferir informação dos textos, mas a gente também faz avaliação do que eles escrevem, de como eles escrevem, até onde eles vão na produção de textos. Então, como a prova é pública, todas as provas estão armazenadas lá no site da Secretaria de Educação e o professor pode consultar, aí ele consegue avaliar bem o que é que se espera que o aluno dele saiba. Aí você pode avaliar também o que é que a professora já sabe ensinar e o que é que ela ainda não sabe ensinar. Então, o trabalho de formação é centrado naquilo que é necessário para os alunos continuarem a aprender. Parte dos educadores torcem o nariz para esses medidores educacionais. A senhora acredita, então, que o SARESP é o melhor sistema para diagnosticar os problemas do ensino? Eu entendo a posição dos professores, porque se você faz uma prova, você tem um resultado dos seus alunos e você não tem como devolver isso para a sala de aula do ponto de vista do que é que eles aprenderam, do que é que eles estão fracos, do que é que eles têm que aprender mais, de uma forma que o professor consiga reconhecer e possa usar, eles teriam razão, porque aí os resultados servem mais para ranquear, para saber quem está melhor, quem está pior. E eu acho que realmente isso é pouco em relação às necessidades do sistema educacional, porque o que o professor precisa saber é onde eu tenho que melhorar para o meu aluno avançar. Então, por exemplo, o SARESP de segundo e terceiro ano mostra a cada professor o que é que ele não deu conta de ensinar, o que é que ele deu conta, e a formação do ler e escrever todo ano faz foco nas questões que ficaram não bem desenvolvidas no ano anterior. O professor em sala de aula, alguns professores, eles têm dificuldade de entender como que esses resultados do SARESP são utilizados no dia a dia na sala de aula. Então fala um pouquinho assim sobre como ele é usado para a formação dos professores e também para esse acompanhamento das escolas. Quando você tem as notas pretas, são as notas boas. Quando você tem, por exemplo, produção de texto, aqui no caso, para uma classe de terceira série, essa questão 5.1 e 5.2 é a reescrita de histórias que eles conhecem. Uma criança conseguiu nota preta e o resto tudo vermelho. O que é que isso te diz? Com certeza os alunos não estão compreendendo muito bem o que o professor está explicando. Quando um aluno não vai bem, é o aluno. Sim. Quando uma classe inteira não vai bem, é o professor. E claro, isso tem que estar articulado, porque se isso é uma política pública, então a avaliação tem que estar muito articulada com o programa de formação, que no caso nosso aqui é o Ler e Escrever. Então fala um pouquinho pra gente sobre o programa Ler e Escrever. É um programa de formação de professores, né? Nós temos uma equipe central que faz um planejamento de formação muito em função do que o SARESP vai nos devolvendo. E a gente faz
essa formação, na verdade, não é diretamente com os professores. Nós fazemos a formação com os PCNPs, que são os professores coordenadores do núcleo pedagógico, lá das diretorias, sim, e com os PCs, que são os professores coordenadores das escolas. Então, esse trabalho é feito com eles para que eles façam com os professores. A ideia é que a gente vem com uma formação centrada naquilo que a gente avalia que precisa avançar. A gente não tenta resolver tudo de uma vez, sim, nunca tentamos. Tanto que uma das coisas que causam estranheza é que a nossa prova, ao contrário das provas habituais, ela, cada 2 anos, mais ou menos, ela fica mais difícil. Ela não foi feita para dar resultados bons, foi feita para empurrar para frente. Uhum. O que acontece com a prova do SARESP, ele acaba sendo uma espécie de indutor curricular. Quando a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em 2003, a gente botou como questão número 1 escrever o próprio nome. As pessoas diziam, como escrever o próprio nome? Eu disse, pois é, acontece que escrever o próprio nome é um conteúdo fundamental para os meninos começarem o processo de alfabetização. Ah, interessante. Se eles não sabem isso, eles não têm onde se apoiar para aprender outras coisas. Nós pusemos isso como uma questão do SARESP e no ano seguinte todos os meninos já sabiam escrever o nome. Quando nós começamos com o trabalho com produção de textos, primeiro só tinha reescrita, não tinha produção de autoria, porque a rede não tinha nenhuma experiência de ensinar a produzir um texto próprio, né? Inventado pelas crianças. Não tinha essa experiência e se a gente jogasse isso na prova, ia confundir mais do que resolver. Então, nós mantivemos a produção de texto numa situação de reescrita, que é quando eles escrevem, né, um texto cuja história eles conhecem, mas a forma são eles que dão na hora de escrever. Isso ajudou os professores a entender a necessidade de ler. E eles começaram a perceber que quando eles liam regularmente para as crianças, a qualidade do texto que elas produziam era diferente. E aí, nessa época, a gente avaliava o texto produzido como se ele estava com características de linguagem escrita ou não. Quer dizer, era uma avaliação, eu diria, mais ou menos rasa. À medida que essa qualidade dos textos foi melhorando, nós começamos a introduzir outros critérios de avaliação. Atualmente, nós conseguimos avaliar tanto do ponto de vista da coerência textual, como da coesão textual, como da ortografia, como da pontuação, mas essas coisas não existiam lá no início, certo? Então, a prova vai acompanhando a evolução do trabalho dos professores na rede e vai acabando permitindo que você se estabeleça objetivos cada vez mais altos de desempenho para as crianças. Professora, então nós podemos concluir que o programa Ler e Escrever é o principal responsável por essa melhora no desempenho em língua portuguesa na sala de aula? Dessas das séries iniciais, sim, é o programa Ler e Escrever. Na verdade, antes dele, houve um programa que no Ministério da Educação se chamou PROFA e aqui em São Paulo se chamou Letra e Vida, que foi, na verdade, uma base sobre a qual nós montamos o Ler e Escrever. Mas é o Ler e Escrever. Ok, professora. Então é isso. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e obrigado por receber nossa equipe em sua casa. Obrigada a vocês. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.